Paz e graça, irmãos, a parte do amado Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Espero que bem, na graça do Senhor. Hoje estamos aqui para mais um vídeo e mais uma vez meditarmos nessa palavra que é a nossa única regra de fé e prática e que nos serve de alimento. O texto proposto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. O texto que nós acabamos de ler relata um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Ouso dizer, a passagem mais importante da sua vida. Ele, que era um judeu nascido na cidade de Tarso, hoje atual Turquia, mas criado em Jerusalém, seu nome de batismo era Saulo. Ele era membro da seita judaica dos fariseus e um homem muito zeloso ao extremo da lei mosaica. Nessa época aqui, com a morte e a ressurreição de Jesus e os testemunhos das pessoas que presenciaram essa maravilha, esse milagre, o cristianismo tem um crescimento impressionante e conquistava tanto aos judeus como aos romanos. Paulo se revolta com esse crescimento e empreende uma marcha contra os cristãos em favor do judaísmo. Ele persegue os fiéis, arrastando tanto homens como mulheres pelas ruas, trazendo aos tribunais das sinagogas, entregando-os à prisão, isso com o propósito de os fazer renunciar à sua fé, negar ao nome de Jesus. Destaco aqui que Paulo alimentava dentro de si sentimentos ruins, e o texto nos diz, no versículo 1, que ele respirava ameaças e morte. Tamanha era a raiva, o rancor, o desprezo que ele tinha pelos cristãos. Ora, a respiração nos sugere vida. Quem está respirando está com vida. A respiração também é um ato contínuo. Então, quando a Bíblia relata que Paulo respirava ameaças e morte, está querendo dizer, ele vivia continuamente para perseguir, para maltratar e até matar os cristãos, como foi no caso de Estevão. Esse sentimento que Paulo alimentava dentro de si é um sentimento destrutivo, pois corrói o caráter do ser humano, envenenando o seu interior, despertando dentro de si a pior face que o ser humano pode ter, pois não pensa em fazer o bem a ninguém. Ao contrário,
maquina sempre o mal, deseja sempre o mal ao seu semelhante. Assim era Paulo para com os cristãos. A igreja é oposição ao mundo, e nós sabemos disso, a todas as suas crenças, a todos os seus costumes, a toda a sua maneira de viver. Então nada mais normal, nada mais natural, uma pessoa que não aceitou a Cristo, não se encontrou com Cristo, não tem o Espírito Santo morando dentro de si, falar mal da igreja, perseguir a igreja, maltratar a igreja, caluniar aqueles que seguem a Cristo e até tentar destruí-los. Mas eu quero também destacar aqui que aquele que persegue a igreja não está fazendo em si a perseguição contra a igreja, mas sim contra o Senhor da igreja. Aquele que maltrata a igreja está fazendo ao próprio Senhor da igreja. E o texto nos diz no versículo 4, no versículo 5, quando Paulo está indo no caminho de Damasco, ele cai por terra por causa de uma luz que aparece diante dele. E a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele não sabia o que estava acontecendo. E a voz diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo talvez não tivesse a consciência de quão grande era a afronta ao próprio Senhor. O fato dele perseguir, dele maltratar os cristãos e até matá-los. Talvez ele não conseguisse entender. E em seu pensamento, ele só estava fazendo justiça, prendendo e até matando pessoas que estavam sendo enganadas e seguindo uma falsa crença. Mas o Senhor Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Engana-se quem pensa que a igreja não tem dono. Engana-se quem pensa que a igreja está desprotegida. Engana-se quem pensa que a igreja está desamparada. O guarda de Israel não dorme, não dormita. Ele é o protetor da igreja. Engana-se quem pensa que vai caluniar, vai causar mal à igreja e ficará sem castigo, que não terá consequências. Quando lemos o texto, vemos que Paulo ficou cego e mesmo abrindo os olhos não conseguia ver nada. Ele que já estava cego espiritualmente, agora está cego literalmente, por consequência dos seus atos. Saiba que o noivo tem ciúme da noiva. O noivo morreu pela noiva. O noivo um dia voltará para buscar a noiva, que é a igreja. E ele não admite que ninguém se levante contra a noiva, que ninguém fale mal da noiva, que ninguém cause sofrimento à noiva. Mas eu quero destacar aqui também que o perseguidor se encontra com o Senhor Jesus e vai passar a ser perseguido. Porque o encontro com o Senhor Jesus muda todo o sentido da nossa vida. E o texto nos diz que indo no caminho de Damasco, Paulo vê uma grande luz e uma voz que lhe confronta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai no chão, fica cego. E os seus companheiros agora o levam para Damasco. E ele permanece ali. O Senhor manda Ananias ir ter com ele, colocar, impor-lhes as mãos, orar por ele, batizá-lo. Ao primeiro momento Ananias não quer ir, pois sabia do histórico de Paulo, de perseguir, de maltratar a igreja.
de desejar mal a todos aqueles que se diziam cristãos. Mas o próprio Senhor Jesus fala a Ananias: eu vou mostrar a ele o quanto ele deve ser perseguido pelo meu nome. Irmãos, o que transforma as nossas vidas é um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. O motivo que o fazia Paulo perseguir agora vai fazer ele ser perseguido. O nome pelo qual ele matava pessoas agora é a bandeira que ele vai carregar onde quer que ele for. É o nome de Jesus. É por causa dele que somos perseguidos, caluniados, afrontados. É por causa do nome de Jesus, não é por nós mesmos. Não é a nossa boa intenção, não é a nossa maneira de falar, não é a nossa inteligência, não é o ser humano em si, mas o próprio Jesus. É a presença dele que chama atenção, é o brilho dele que chama atenção, é a sua presença que incomoda, é a sua presença que o mundo não suporta. É Jesus. E aqui eu faço um alerta. Se você tem vivido um cristianismo que as pessoas só lhe elogiam, só dá tapinha nas costas, que você é a melhor pessoa do mundo, que você não tem defeito, que você agrada a todos, cuidado. Cuidado. Você pode estar vivendo um cristianismo errado. Se você nunca foi perseguido pelo nome de Jesus, por causa dele, cuidado. A palavra do Senhor nos diz em João 15:20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. O Senhor Jesus falando: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Jesus sofreu, Jesus foi perseguido, foi maltratado, foi caluniado, morreu numa cruz, sendo o Senhor. Então é certeza que nós, como seus discípulos, também passaremos por sofrimentos. Jesus abriu os olhos de Paulo e ele passou a enxergar, passou a discernir as situações. Ele passou a ter consciência de quem ele era e qual o propósito que Deus tinha para a sua vida. E agora, mesmo sabendo que iria ser perseguido, ele não podia ficar calado, uma vez que foi alcançado por tão grande poder e graça. Como ficar calado diante disso? Como passar desapercebido? Não tem como. E agora, não atentando mais para o passado, para a vida de ignorância para com Deus, mas testificando do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, ele passa a anunciar a Jesus onde quer que vá, com quem quer que fale. Essa é a bandeira que ele levanta, Jesus como único e suficiente Salvador. Mesmo na certeza que seria perseguido, mas que seria honrado por ele. Ele não tem vergonha de anunciar: eu sou discípulo dele também. Eu sirvo a esse Jesus que eu sempre persegui. Ele mudou a minha vida. Ele trouxe um sentido verdadeiro, real à minha vida. Por isso agora, ele é o meu Senhor. Talvez você, ao ouvir essa reflexão sobre a vida do apóstolo Paulo, diga: eu também tenho coisas que ainda não consegui abandonar, sentimentos ruins dentro de mim que eu não consegui vencer. E como o apóstolo Paulo foi, eu também me assemelho muito com aqueles que perseguem a igreja. Ora, eu não bati em ninguém, também não cheguei a matar ninguém, mas já falei mal,
já caluniei, já desejei mal a pessoas que nunca me fizeram nada, apenas seguem a Jesus. Eu quero lhe dizer que o mesmo Jesus que mudou a vida de Paulo, que deu sentido à vida de Paulo, que transformou um perseguidor para aquele que seria perseguido, esse mesmo Jesus é imutável. Ele era, é e o será eternamente. Ele pode transformar a sua vida. Ele transforma pecadores em justos, derrotados em vitoriosos, criaturas em filhos, perseguidores em perseguidos, perdidos em salvos, mediante ao seu sangue, ao seu sacrifício na cruz, para a glória de Deus. Jesus é um divisor de águas, de tal forma que ao se encontrar com Ele existe o antes e o depois. Não tem como permanecer do mesmo jeito, continuar vivendo a mesma vida. Encontrar-se com Ele muda totalmente a nossa vida, o nosso sentido de existir, a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo, a nossa percepção das coisas. Mas eu termino dizendo que esse Jesus que Paulo perseguia foi perseguido, foi caluniado, foi maltratado por minha e por sua causa. E a pergunta que eu lhe faço é: teria você coragem, disposição para também ser perseguido por causa dele, por causa do nome dele? Teria você coragem a isso? Que assim como Paulo, você deixe de ser um perseguidor para ser um perseguido, por causa do nome do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Que Deus assim me abençoe, que essa palavra encontre espaço no seu coração para fazer morada, em nome de Jesus. Se você gostou dessa meditação, se você gostou dessa reflexão, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, para que outras pessoas também sejam alcançadas e sejam abençoadas por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.